Fala, tropa, vamos embora para as análises dessa quinta-feira recheada de jogos e jogos decisivos, meus amigos. Teremos São Paulo e LDU, Flamengo contra Estudiantes. Teremos também jogos da Liga Europa, que eu vou comentar aqui com vocês, está aqui já selecionado, que eu vou falar também. Teremos jogos da Arábia Saudita, teremos jogos do Barcelona em campo, então vamos lá, vamos começar com essas análises. Lembrando que se inscreve agora no canal, curte o vídeo e, cara, eu quero dar um presente para vocês que é uma planilha, tá? A minha planilha tá aqui, ó. Deixa só eu... Agora, apareceu. Tá vendo minha planilha aqui? Meu resultado e tal. Olha o resultado do mês como é que tá. Coisa linda. Coisa linda, 21 unidades. Minha stake é de 1.000, né? Então é R$21.500 de lucro. Isso aí vai ser ajustado. Stake, unidade, é o valor que você utiliza para aposta. Então, se você estivesse utilizando um exemplo, R$100 por bet, você estaria aí com R$2.154 de lucro, tá? Eu deixei essa planilha para dar de presente para vocês. O link vai estar na descrição do vídeo, tá? Um presentinho aí para vocês, beleza? Vamos lá, vamos para nossas análises aqui, que o bicho vai pegar, né? Tem muitos jogos. Cara, o Al Hilal, começando com os favoritos, o Al Hilal é um dos grandes favoritos hoje, né, dessa quinta-feira. Vai enfrentar o Al Qudud em casa, então a tendência é uma vitória tranquila do Al Hilal, tá? Acredito na vitória do Al Hilal, acredito que ele marque pelo menos 2 gols, então dá para você trabalhar aí com um leque de opções. Eu fiz uma dupla que foi a vitória do Al Hilal para ele marcar 2 gols e a vitória do Barcelona, né, que está pagando em 25 contra o Oviedo. Eu fiz essa dupla porque eu acredito que no ao vivo a gente não vai ter como pegar uma odds melhor, porque a tendência é que o próprio Al Hilal e o Barcelona façam um gol logo. Então acredito que não vai ter condições da gente poder aproveitar no ao vivo não, tá? Eu acho que não vai dar para aproveitar, por isso que eu prefiro fazer aqui no pré-jogo, beleza? Mas são dois super favoritos. O que dá para estar de olho no ao vivo é na vitória deles no primeiro tempo. E aí vai depender do que o campo vai estar nos mostrando, né? Para pré-jogo não vale a pena, mas no ao vivo a gente dá para explorar esse mercado de vitória no primeiro tempo. Outro favorito que teremos, na minha opinião, é o São Paulo. A LDU construiu um excelente resultado jogando em casa, né? Na altitude, a gente sabe, por mais que a altitude da LDU, os jogadores não sintam tanto fisicamente, como por exemplo em La Paz, né, na Bolívia, mas a velocidade da bola é outro. E nesse jogo, especificamente do São Paulo com a LDU, lá, né, em Quito, cara, o São Paulo jogou bem, o São Paulo criou boas oportunidades, o São Paulo teve até mais oportunidades do que a própria LDU. Só que a LDU foi lá, aproveitou as falhas individuais também da defesa do São Paulo e acabou marcando 2 gols. É uma boa vantagem, uma excelente vantagem para a LDU, tá? E nesse caso aqui, o que é que eu vejo para esse jogo? O que é que eu acredito que teremos nesse jogo? Será uma LDU se defendendo e o São Paulo atacando. Eu acredito que esse vai ser o cenário. Só que quando a gente olha o mercado de escanteios no pré-jogo, tá muito ruim, né, as odds. Por exemplo, pro São Paulo ter mais cantos no jogo, tá pagando 1,10. Então é um mercado que eu prefiro, o mercado de escanteios, eu prefiro trabalhar no ao vivo do que trabalhar no pré-jogo, tá? Por conta das odds. Mas eu vejo o São Paulo favorito no Morumbi. E assim, pelas coletivas do Crespo, pelo ânimo dos jogadores, cara, os jogadores estão numa confiança que vão passar muito grande, tá? Isso me surpreende. Eu não duvido não o São Paulo passar esse jogo, tá? A LDU fora de Quito é um time muito limitado. Em Quito a gente sabe que é forte demais, é mais de um ano sem perder. Inclusive nós tivemos green, né? Nesse jogo em Quito, que a gente foi na LDU com empate, Palmeiras mais um, né, no handicap asiático, acabou dando green na nossa bet que nós fizemos de pré-jogo na ida, né, a favor da LDU. Eu não vi a LDU perdendo em casa e já estava mais de um ano sem perder em casa. Agora no Morumbi eu vejo o São Paulo ganhando, tá? Então dá para você esperar uma valorização de odds no ao vivo? Dá para fazer isso. Ou dá para você, se quiser, fazer no pré-jogo, né? A vitória do São Paulo é algo que eu acredito. E pela postura da LDU, o que dá para explorar também é o mercado de gols, só que não o over 1,5, mas o under, né? Vai ser um jogo de ataque contra a defesa. Então, o under 4 gols, né? Eu não acredito que vai ser um jogo de 4 gols aqui. Então, o under 4 gols também é algo que dá para você utilizar junto com a vitória do São Paulo, porque é algo que eu acredito que deve acontecer, beleza? Esses são os favoritos que nós temos no dia. Agora eu quero falar de alguns favoritos que pode se complicar.
O Al-Shabaab vai enfrentar o Al-Khloud. E, cara, o Al-Shabaab, assim, por mais que seja favorito, tem jogadores bons lá, mas tá muito mal o início de temporada deles, né? É muito mal mesmo. Ganhou aqui do Aba, mas foi um jogo que foi empate, tá? Eles ganharam no pênalti, tá aqui 6-4, mas foi nos pênaltis que eles passaram. Mas o jogo foi empate contra o time do Aba, que é da segunda divisão pela Copa da Arábia Saudita. Contra o Feijá, foi um jogo que foi 0-0. Aí ganhou do Hazen. Perdeu pro Kalaej de 4-1 por 4-1. Então, assim, não é um início bom de temporada do Al-Shabaab. Eles só venceram um jogo. Eles só venceram um jogo, tá? O resto foi empate ou derrota. Perdão. Então, assim, é um favorito que não dá pra gente confiar nesse momento, tá? Não dá pra confiar em um time que só ganhou uma partida, que sofreu 4 gols e marcou apenas 2. E, como eu falei, ganhou apenas uma partida. Então, assim, não é um adversário, não é um time confiável. Por isso que eu coloquei aqui como um favorito, mas um favorito que pode se complicar. Por isso que é o melhor levar pro ao vivo. O Genoa vai enfrentar o Empoli, né, pela Copa da Itália. O Genoa também é favorito aqui para esse confronto. O Empoli é uma equipe muito fraca, é uma equipe defensivamente muito fraca que está na segunda divisão agora. O Genoa não começou tão bem na Série A, né? Empatou com o Lecce, aí perdeu para a Juventus de 1-0, empatou com o Como. Aqui foi um grande empate porque a equipe do Como está jogando muito bem. E aí perdeu para o Bolonha por 2-1. O Bolonha fez um gol até no final da partida, né? Mas apesar de não ter vencido ainda na temporada, né, tirando a Copa da Itália, é um time que se comporta bem, é um time que joga bem, tá? Por isso que aqui é favorito. Mas é um jogo de Copa, alguns times estão poupando alguns atletas, por isso que eu também prefiro trabalhar aqui no ao vivo, tá? Mas quem não puder acompanhar esse jogo, dá para trabalhar no pré-jogo a vitória do Genoa, que eu acredito que deve acontecer. O Osasuna em casa é sempre um time muito chato, muito chato. E vai enfrentar o Elche, tá? Eu também vejo o Osasuna aqui favorito para essa partida, mas o Elche é um time que é chato pra caramba também, principalmente quando enfrenta equipes assim, como o Osasuna. Por isso que a minha recomendação aqui para você é utilizar um empate anula se você for trabalhar no pré-jogo. Ou no ao vivo você está a favor do lei Elche, né? O que é o lei Elche no trading? É você ser, por exemplo, é como se você fosse o Osasuna no empate. E aí, no decorrer do jogo, você vai analisando se permanece nessa posição ou não. Outro jogo pela Copa da Itália é o Torino contra o Pisa. O Torino também em casa é favorito para esse confronto, mas para mim é um favorito também que pode se complicar, por isso que se for trabalhar aqui, protege em caso de empate, tá? E aí a gente entra no jogo de Libertadores e Sul-Americana. Cara, nesse jogo de Libertadores e Sul-Americana, teremos os Estudiantes contra o Flamengo. Esse é um jogo que o lado mental vai pesar muito. O Flamengo, obviamente, tem jogadores muito experientes, né? Nesse caso aqui nós teremos a volta do Jorginho, então teremos Jorginho e Saúl no meio-campo e o Arrascaeta, jogadores extremamente experientes. Na zaga teremos o Léo Ortiz e o Léo Pereira, teremos a volta do Alexandro, que é um jogador muito experiente ali para a lateral, e o Varela, né? Então, assim, são jogadores com muita casca, são jogadores com muito peso, e que não deve sentir ambiente, não deve sentir o jogo, né? E no ataque teremos o Pedro, o Samuel Lino, que é mais jovem, né? Samuel Lino e Plata, são jogadores jovens, e o Pedro também, que é um jogador que já tem muita casca, né? Então, assim, você pega o pilar do Flamengo, que é o meio-campo, que é a defesa, que, pô, é um setor muito importante para esse tipo de jogo. São jogadores que controlam muito bem a partida e são jogadores que não sentem tanta partida. E nesse jogo especificamente, o Estudiantes vai querer trabalhar esse lado mental do Flamengo, vai querer forçar esse lado mental, mas é um time que a gente já viu que é muito limitado. É um time que tem peças muito limitadas. E quando no Maracanã o Estudiantes tentou agredir o Flamengo, tentou ir para cima do Flamengo, né? O Estudiantes deu muitos espaços. É tanto que no segundo tempo, o técnico, ao invés de colocar, tava perdendo de 2-0, ao invés de colocar o time para cima, ele recua mais o time, para o time não tomar gol. Essa foi a ideia do técnico do Estudiantes, porque ele percebeu que o time estava saindo um pouco mais e defensivamente o time estava sendo muito exposto. Aqui na Argentina, o Estudiantes, em algum momento do jogo, vai precisar se expor. Eu não acho que isso vai acontecer nos primeiros minutos, mas em algum momento eles vão precisar se expor, tá? E nessa exposição que vai ter, o Flamengo terá o contra-ataque. E aí teremos que ver se o Flamengo vai estar naquele refino técnico para aproveitar esses contra-ataques. Jogadores de qualidade temos, tá? Principalmente no meio-campo, para poder puxar esses contra-ataques. A volta do Jorginho é muito importante. O Jorginho, Saúl e Arrascaeta no meio-campo é um meio-campo assim muito forte, o melhor meio-campo
na América do Sul. E em termos de qualidade, o Flamengo para mim tem totais condições de até vencer essa partida, tá? Porém, é um jogo que é muito difícil, é um jogo que mentalmente vai ser um jogo muito difícil, por isso que eu gosto de explorar outros mercados. Então aqui, por exemplo, o empate do Flamengo, o empate anula Flamengo, são mercados que eu gosto de explorar, porque eu vejo o Flamengo favorito, e as odds também mostram isso, mas pelo jogo mesmo do Estudiantes, ambos os times tomarem pelo menos 2 cartões é algo que eu vejo que é uma boa, tá? Acredito que vai ser um jogo pegado, um jogo com muitas faltas, então é algo também que dá para explorar nesse jogo, beleza? Universidade do Chile vai enfrentar o Alianza Lima, e o primeiro jogo foi 0-0, agora o jogo vai ser no Chile. Cara, para mim a Universidade do Chile é um dos favoritos a ganhar esse título da Sul-Americana, tá? Um time de muita qualidade, muito bom. Então, um dos mercados que eu gosto aqui também é o empate anula a Universidade do Chile, né? Trabalhar aqui o empate, a Universidade do Chile para fazer pelo menos 3 cartões, ou 3 escanteios. Então, são mercados que eu gosto de trabalhar aqui. E teremos também Chapecoense contra o Avaí. Nesse caso, eu gosto de trabalhar o mercado de gols. O over 1,5 está pagando em 40. Você pode atuar no pré-jogo, você pode levar para o ao vivo. Mas são dois times ofensivos pra caramba. A Chapecoense nos últimos 10 jogos, em 7 aconteceu o over 1,5. O Avaí em 9 aconteceu, dos últimos 10 em 9 aconteceu o over 1,5. Então é algo também que eu gosto de explorar aqui, esse over 1,5 de Chapecoense e Avaí, tá? E obviamente também teremos a Liga Europa com muitos jogos. Eu já comentei aqui, a Liga Europa eu gosto muito de olhar para o cenário de gols quando se trata de pré-jogo. Desculpa, estou um pouco gripado ainda. Eu gosto de explorar o cenário de gols, né, quando se trata de pré-jogo. Então, por exemplo, jogos que eu acredito que vai ser com gols. O Stuttgart contra o Celta de Vigo, o Trent contra o Lyon, Salzburg, jogos do Salzburg são jogos com gols. Rangers e Genk também, eu acredito que teremos jogos com gols. Então, esses são jogos que eu acredito que pelo menos gols dá pra gente trabalhar. Só que as odds são baixas demais, por isso que eu gosto de trabalhar bastante no ao vivo. E em relação a resultado, em relação a dupla chance, eu também só trabalho com trading, tá? Aqui tá a bolsa de aposta que eu utilizo. Aí, por exemplo, vai ter um jogo aqui. Deixa eu mostrar aqui um jogo para vocês, tá? Lille contra o Bren, né? O Lille tá pagando uns 50. O que é que eu gosto de fazer aqui nesse jogo? Eu levo pro ao vivo e analiso no ao vivo como é que vai estar o jogo. Se o Lille estiver dominando o jogo, se o Lille estiver criando muitas oportunidades, ao invés de entrar na vitória do Lille, o que é que eu posso fazer? Utilizar um Lei Bren. Se o Bren não estiver contra-atacando, eu posso utilizar esse Lei Bren. Por quê? O Lei Bren, o Lei significa contra, ou seja, eu estou contra a equipe do Bren. Então é como se eu fosse o Lille ou empate. A partir do momento que o Lille estiver empatando, até fizer um gol, eu já encerro a minha operação, porque eu já vou encerrar no lucro, né? Se o Lille faz um gol, eu fecho minha operação. No trade é assim, eu fecho minha operação e já garanto o lucro. Agora, se o jogo estiver ali empatando, eu vendo que está um jogo ficando arriscado, eu posso fechar minha operação, inclusive com lucro, dependendo do jogo como esteja. Ou, se o Lille tomar um gol, eu posso fechar minha operação a qualquer momento. Se eu perceber que o Bren está oferecendo perigo, eu posso fechar minha operação a qualquer momento, até mesmo no prejuízo. Então, no trade, eu avalio muito o que está acontecendo no jogo para poder tomar a decisão, tá? Por isso que nesses jogos da Liga Europa, que são jogos mais difíceis de ser analisado e tem um risco maior de atuar no pré-jogo, eu prefiro atuar no ao vivo, beleza? E é a recomendação que eu deixo para vocês. Galera, tamo junto, espero ter te ajudado com esse vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e lembra de que na descrição tá lá a planilha para você ter acesso. É só clicar no link e ter acesso à planilha aí que eu tô presenteando vocês, tá?